Olá, investidores. Aqui é Eduardo Praciano. Neste vídeo eu vou falar sobre como você vai preencher os dados de cada um dos ativos que vai formar a sua carteira. Bom, aqui em cima você vai escrever o nome do ativo, na verdade o ticket do ativo que você vai negociar. Quando você colocar essa informação aqui, a cotação vai ser alterada, ele vai buscar a cotação de agora daquele ativo. Todos esses números aqui em cima serão preenchidos de acordo com a evolução dos eventos que vão acontecendo, tá? Eu já deixei programado aqui alguns eventos e vou explicar bem por cima para não ficar um vídeo muito longo. Ele é bem explicado, não é muito difícil não. Nas partes mais complicadas eu vou ter um pouco mais de cuidado para explicar. Então vamos imaginar que no dia 2/4/7/2017 eu fiz uma compra de 100 ações e paguei R$ 20 por esse ativo, tá? E de custo eu tive R$ 10. Primeira observação, quando eu falar custos, a partir de agora, significa tudo o que não for a compra ou a venda. Ou seja, tudo que eu paguei de corretagem, emolumentos, ISS, taxa de liquidação, todos os pequenos valores, mais a corretagem, eu vou somar tudo isso de custo. Tem um vídeo especificamente dessa planilha que eu vou disponibilizar que diz como é que faz para calcular o custo para você colocar aqui nesta aba, tá bom? Depois vocês vão lá e veem como é que faz esse cálculo. Tá, R$ 10. Então o meu estoque ficou em R$ 100, minha primeira compra. Eu vou tirar aqui para ficar mais fácil de visualizar, peraí. Tá, então o meu preço médio ficou em 20,10, né? O valor da operação R$ 2.000. Bom, se eu comprei 100 ações a 20, eu paguei R$ 2.000, correto? Quer dizer, deveria ter pago R$ 2.000. Só que como teve R$ 10 de custo, então efetivamente do meu bolso não saiu R$ 2.000, saiu R$ 2.010, tá? Eu paguei R$ 10 de custos, né? Então o meu patrimônio ficou em 2010, ó, patrimônio acumulado. É o quanto eu vou acumulando daquele patrimônio específico, no caso aqui Taesa. Primeira ou segunda observação, veja que apareceu um valor negativo. O que significa esse valor negativo? Você tem que entender que quando aparecer um menos, faz referência a que você, entre aspas, perdeu dinheiro. Tá? O real acabou saindo do seu bolso, a parte financeira, em compensação você acabou ganhando o patrimônio daquele ativo. Então vamos entender. De Taesa você perdeu R$ 2.010. Em compensação, de Taesa você ganhou R$ 2.010 em patrimônio. Você gastou R$ 2.010 em dinheiro, em espécie, né? em ativo financeiro, mas ganhou 2010 em patrimônio. Então, patrimônio acumulado 2010. Tá bom? Continuando. Depois fiz uma outra compra de 50 ações a um preço de R$ 22. Paguei R$ 10 de custo também. Ele vai somar. Tá um pouco lento porque eu estou fazendo a gravação, então demora um pouco, tá? Na prática não é assim não. O meu estoque agora, que era 100, passou a ser 150. O meu preço médio subiu um pouquinho. Mesma coisa, valor da operação, valor líquido, o quanto eu paguei, né? E o patrimônio acumulado, veja, estava em 2010, mas como eu comprei mais 1.110, agora está com 3.120. Continuando, agora eu vou simular uma primeira venda. Bom, no dia 5/7 eu fiz uma venda, né? Eu tinha 150 meu estoque, correto? Vou vender aqui 100. Se eu vender 100, o meu estoque passa a ficar com 50, correto? Eu vendi a R$ 24, também tive R$ 10 de custo. Então o meu estoque, que era 150, como eu vendi 100, passou a ficar com 50. O meu preço médio se manteve, porque na venda nós sabemos que preserva o preço médio, ele não diminui. O valor da operação, 2.400, que é 100 vezes 24. E o valor líquido, na verdade, não entrou no meu bolso 2.400, porque teve R$ 10 de custos. Entrou no meu bolso R$ 2.390. Né? Então, veja que agora ele é positivo, diferente do outro. Se ele é positivo, é a ordem inversa, é o raciocínio inverso. Se quando é negativo, significa que você perdeu dinheiro, gastou dinheiro, mas ganhou patrimônio, quando é positivo, é o contrário. Você ganhou dinheiro, mas perdeu patrimônio. O seu patrimônio estava 3.120, como você consumiu desse patrimônio 2.390, você agora só tem R$ 1.040 de patrimônio Taesa. Isso te deu, nessa operação, um lucro de R$ 310. Ok? Vamos continuar. Bom, depois fiz uma outra compra de R$ 200, paguei R$ 25, mais R$ 10 de custo. O meu estoque agora que era 50 com mais 200,
passou a ficar com R$ 250. Meu preço médio aumentou um pouquinho e meu patrimônio de novo começou a aumentar. Eu tinha 1.040, com mais 5.000, estou com 6.010 de patrimônio. Continuando, agora eu vou receber uma bonificação. Bom, primeiro evento que aparece é a bonificação. O que é bonificação? Quando a empresa ela vai te dar uma certa quantidade de ações, né, por um preço de aquisição bem barato. Então, na prática funciona assim. Vamos supor que Taesa, né, te bonificou em 10%. Significa, então, vou fazer agora para vocês verem como é que funciona isso aqui. É bom que vocês vejam na prática. Bom, se o seu patrimônio, se o seu estoque estava em R$ 250, 250 unidades de Taesa e ela te bonificou em 10%, então significa que ela te deu 25 ações, correto? Que corresponde a 10% de 250. Você vai colocar aqui, ó, 25, tá? O preço geralmente é um preço bem mais em conta do que o mercado, né? Se a cotação está em torno de R$ 24, vamos supor que deu, sei lá, R$ 12 o preço de ajuste da bonificação. E não há custo. Consequentemente, você coloca zero. Quando você fizer isso, o seu estoque, que era de 250, passou a ficar 275. Ok? O preço médio aumentou também um pouquinho e o patrimônio acumulado também aumentou um pouquinho. Tá bom? Vamos continuar o que estava antes. Depois você recebeu um dividendo. Bom, quando você colocar o dividendo, em torno de em cima de quantas ações? Você tinha 250, né? Então, em cima de 200 ações, você recebeu, por exemplo, 87,52 de dividendo e custo zero. Quando você colocar aqui, aparece bem aqui na coluna O. Ó. Então, os proventos recebidos. No caso, foi um dividendo, 87,52. Continuando. Depois, uma outra compra de 25 ações a R$ 25, R$ 10 de custo. O teu estoque, que era 275, com mais 25 agora, passou a ficar com 300 ações. Okay? O teu preço médio subiu um pouquinho e o patrimônio também subiu mais um pouquinho. Continuando. Agora eu vou fazer uma simulação de venda com prejuízo. Bom, é o seguinte. No dia 6/7, eu fiz uma venda de 200 ações. O meu estoque era 300, tá? Eu vendi 200, então fiquei com 100. O meu preço médio estava em 23,28. Como eu vou mandar um prejuízo, vou vender a R$ 22, por exemplo. Tive R$ 10 de custo também. Então, meu estoque passou a ser 100. O preço médio mantém o mesmo, né? O valor da operação 4.400, que é a multiplicação de 200 vezes 22. Mas para o meu bolso não entrou 4.400, entrou 4.390. Lembrando que eu paguei R$ 10 de custo, né? E agora isso é negativa. Eu vendi mais barato do que eu quero meu preço médio. Meu preço médio estava em 23,28 e vendi por 22. Então isso me deu um prejuízo de 266. Em compensação, entrou para o meu bolso em dinheiro 4.390. Se entrou em dinheiro, significa que perdi em patrimônio. Então meu patrimônio que estava 6.900 passou agora a ficar 2.300. Tá bom? Continuando. Vou agora aparecer um outro evento, desdobramento. Bom, o desdobramento é quando uma empresa ela vai desdobrar suas ações para aumentar a quantidade de papéis que ela tem em circulação. Então, nesse caso aqui, eu simulei um desdobramento de 1 para 3. Significa que a cada uma ação passará a ficar com 3 ações. Então, veja, se foi 1 para 3, o seu estoque era 100, correto? Quando você colocar 3, que é o fator, quando eu falar a partir de agora o fator de desdobramento ou o fator de grupamento, é assim, vou explicar bem fácil para entender. Neste caso que eu dei, o fator de desdobramento foi de 3. Por quê? Porque eu falei que foi de 1 para 3. No fato relevante da empresa, ele vai dizer de 1 para 3. Então, o fator é 3. Se for um desdobramento de 1 para 7, qual é o fator de desdobramento? 7. A mesma lógica é para o grupamento. Então, se for um grupamento que é o inverso do desdobramento, se for de um grupamento de 10 para 1, então qual é o fator de grupamento? 10. Sempre que aparecer o número 1 com outro número, seja para o desdobramento ou para o grupamento, esse outro número, que não é o 1, é o fator. Tá claro? Então, como eu disse que o desdobramento nesse exemplo aqui é de 1 para 3, então qual o fator? Eu coloco 3. Beleza? Custo zero, não teve, né? Custo zero. É a mesma coisa, o preço zero e o custo zero.
Mas o meu estoque, veja o que aconteceu na prática quando desdobrou. As minhas ações que eram 100 ações, meu estoque passou a ficar com 300, porque eu multipliquei por 3, certo? A cada uma ação passou a ficar com 3. Em compensação, meu preço médio foi dividido por 3. O preço médio estava 23,28, agora está 7,76. Vejam que isso não alterou meu patrimônio, continua o mesmo valor, R$ 2.328,33. Tá bom? Vamos continuar. Depois fiz uma outra compra de 300 ações. Como o preço médio agora está em 7,76, significa que o preço daquela ação diminuiu muito, né? Acaba, sem que uma empresa faça desdobramento, o valor daquela ação diminui bastante. No caso aqui, saiu de 23 para em torno de 7, 8 reais. Então vamos supor que eu vou comprar 300 ações a 8 reais, paguei 10 reais de custo. Meu patrimônio aumentou mais um pouquinho. Agora eu vou fazer o inverso, olha só, o grupamento, que é o inverso do desdobramento. Ora, se no grupamento de 3 para 1, desculpa, se no desdobramento de 1 para 3 o fator foi 3, vamos supor que alguns dias depois a empresa voltou atrás e mudou de ideia. Agora ele vai grupar de 3 para 1. Qual é o fator? 3, como vocês já sabem, né? Eu coloco 3 aqui, o preço 0 e o custo 0. O que foi que aconteceu? As minhas ações, que eram 200, vão ficar agora dividido por 3. Vou ficar, então, que eram 600, perdão, eram 600, dividido por 3, vai ficar agora 200. E meu preço médio, que estava em 7,90, agora vai ser multiplicado por 3, 23,69. Mas percebam novamente, o patrimônio não foi alterado. Apenas mudou aqui o estoque, né, e o preço médio. Continuando. Depois eu recebi um juros sobre capital próprio, em cima de 200 ações, de 63,45. Apareceu bem aqui, ó, 6345. Veja que na coluna O já aumentou os patrimônios, os proventos recebidos, 87 mais 63, ó, 150. Ok? Depois aconteceu uma amortização. Bom, a amortização, eu vou dar aqui vou gastar um pouco mais de tempo para explicar isso. A amortização é quando a empresa ela te devolve parte do que você tem daquele capital, né? Então, ela pode aparecer de dois modos. Vamos supor que ela faça assim: eu vou lhe devolver R$ 1 por cota. Então, se o seu preço médio estava em 23,62, tá? E vou te devolver R$ 1 por cota, então significa que o seu preço médio vai passar a ser 22,69. Como é que faz isso? É só você colocar aqui, ó, amortização, quantidade 0 e o preço 200. Por que 200? Porque você tem 200 cotas e ela vai te devolver R$ 1 por cada cota. Então vai te devolver 200 reais em dinheiro, né? Custo zero. Quando você fizer isso, o que aconteceu com o estoque? Continua os mesmos 200. O teu preço médio diminuiu R$ 1, foi justamente o que ele te devolveu. E o teu patrimônio também diminuiu R$ 200. Ó. Estava em 4.738, passou a ficar com 5.538. Justamente os R$ 200 que ela te amortizou. Tá bom? Ela pode aparecer assim, mas também pode aparecer de outro jeito. Ela vai dizer que vai te devolver R$ 1 por cota, ou R$ 2 por cota, ou 50 por cota. Ele vai dizer assim: eu vou amortizar em 10%. Então o que aconteceria nessa situação agora? É um outro modo para dizer a mesma coisa, tá? Vamos supor agora que ela vai te amortizar em 10% do teu patrimônio. Aí você olha, o seu patrimônio era 4.738,33. Se ela vai te amortizar em 10%, então tem que abrir a calculadora e ver quanto é que é 10% de 4.738. Então vamos escrever aqui 4.738,33 centavos vezes, vezes 10%, 0,10. Dá R$ 473,83. Então, eu vou colocar esse valor aqui, 473,83, aqui, ó, 473,83. Nessa operação não houve quantidade, né? Tampouco o custo. Mas veja aqui o que aconteceu. O estoque continua os mesmos 200, né? Mas agora diminuiu justamente R$ 473. O teu patrimônio, ó, a empresa te devolveu parte do teu lucro, né? Digamos assim, você diminuiu patrimônio na tua empresa, porque ela te deu dinheiro. Ela deu para você dinheiro, passou o saldo em corretora, aumentou. Em compensação, você lembra que quando você ganha de um lado, perde do outro. Então, se ele te deu dinheiro, né? Se ele voltou para o saldo da corretora R$ 473, significa que você perdeu de patrimônio R$ 473.
Então passou a ficar com 4.200, tá bom? Então, acho que já está bem claro o que é uma amortização. No próximo evento eu vou fazer aqui uma subscrição. Dá um Ctrl Z, pronto, subscrição. No dia 12/10 aconteceu uma subscrição. Bom, a subscrição o que é? Quando o ativo, quando a ação vai te dar a oportunidade de comprar mais ações daquele ativo a um preço bem mais em conta. Então vamos supor que nós tínhamos 200 ações, né, de Taesa no dia 11/10, mas no dia 12/10 aconteceu a possibilidade de subscrever 10% do que você tinha. Então, se você tinha 200 ações, 10% de 200 é 20. Então, você vai poder subscrever 20 ações a um preço de, vai dizer lá no fato relevante. Geralmente é um preço bem mais baixo do que estava sendo negociado. Né? Nosso preço estava em torno de R$ 22, vamos colocar R$ 12 de preço de aquisição. Tá? E o custo é zero, porque enfim você está fazendo uma subscrição. Então, o que aconteceu? O teu estoque de 200 passou a ficar de 220, o teu preço médio diminuiu um pouquinho, né? Porque a vantagem de fazer a subscrição é essa, diminuiu o preço médio. O valor da operação e valor líquido ficou zero, por quê? Porque não houve multiplicação, você não está comprando isso vezes isso, né? Apenas foi subscrito. O teu patrimônio, ele aumentou um pouquinho, estava 4.538, passou a ficar com 4.738. Bom, o que mais pode acontecer aqui? Agora eu vou explicar aqui sobre as coisas. Acho que está bem claro, né? Já falei tudo que tinha para falar sobre os eventos. Agora, as colunas P, Q e R está vazio. Por quê? Porque nós sabemos que na legislação brasileira, quando você fizer vendas de até R$ 20.000 no mês em questão, você não paga imposto de renda, correto? Então vamos, por isso que aqui está zero. Não teve imposto de renda nem aqui e nem aqui, mesmo tendo tido um lucro. Mas por quê? Porque aqui está zero, total de vendas no mês. Então vou tentar explicar para vocês como é que funciona isso. Suponha que você tenha, sei lá, duas ações apenas, Taesa e Banco do Brasil, tá bom? Taesa e Banco do Brasil. Vamos supor que em Taesa você consumiu, desculpa, você, entre as suas vendas, você vendeu R$ 6.000, tá? De todas as suas vendas de Taesa no mês, em um mês, deu R$ 6.000. Mas no Banco do Brasil, você vendeu R$ 15.000. Então, 6 com mais 15 dá R$ 21.000, correto? Então, você vem aqui, coloca 21.000. 1, 2, 3. Quando você der Enter, o que vai acontecer? Ele vai calcular para ti, veja aqui, as colunas S e T são muito importantes. Porque, veja, valor das vendas no mês. Então, nesse mês aqui, nessa data aqui, 5/7/2018, veja aqui, no mês 7 de 2018, você vendeu 2.400, né? Outra venda aqui, no mês 7 de 2019, vendeu 4.400. Então, vamos supor que neste mês aqui, no mês 7 de 2018, você vendeu, por exemplo, R$ 6.000. Não é o caso aqui, né? Porque está em construção. Mas vamos supor que você vendeu R$ 6.000 de um ativo e mais R$ 15.000 de outro. No mês, então 6 com mais 15 dá 21. Se é 21, você coloca aqui. Se aconteceu, se já está a mais de R$ 20.000, então logicamente vai acontecer o cálculo do imposto de renda. Então, o imposto de renda apurado é 15% em cima do ganho de R$ 310. No caso dá R$ 46,50. E o dedo duro é o valor que a corretora já antecipou pagando para a corretora, desculpa, para a Receita Federal, o imposto que você deve a ela efetivamente. Então, o teu imposto devido não é mais R$ 46,50, vai ser R$ 46,50 menos 12 centavos. Então, efetivamente, ao leão você deve R$ 46,38. Aqui, já tem aqui o link do site para a Receita Federal. Quando você clicar aqui, automaticamente vai ser redirecionado para o site da Receita e lá faz o pagamento da DARF. Bom, acho que não tem mais nada para falar sobre isso aqui. O vídeo está ficando muito grande, mas basicamente era isso.